Mateus, capítulo 5, versículo de número 5, diz assim: Bem-aventurados os mansos. Meus irmãos, nós já estamos vindo numa série, nós estamos abordando de forma simplificada as bem-aventuranças. Portanto, nós já vimos a primeira bem-aventurança, que são os pobres ou humildes de espírito. Nós já vimos aqui também que bem-aventurados são aqueles que choram por causa dos seus pecados, reconhecendo a sua falência espiritual. E aqui, meus irmãos, nós podemos ver a terceira bem-aventurança, que são os mansos. Bem-aventurados os mansos. Em primeiro lugar, irmãos, manso aqui não é uma pessoa que tem um traço de personalidade de calma. Não. Jesus não está falando aqui de um traço da personalidade que algumas pessoas naturalmente têm e são calmas. Jesus também não está falando aqui que ser manso, nesse sentido aqui, não é aquela pessoa tímida ou covarde e até facilmente dominada. Não é nada disso que Jesus está falando aqui sobre mansidão. Na verdade, mansidão, bem-aventurados os mansos, aqui nesse texto, significa, em primeiro lugar, aqueles que reconhecem a sua falência espiritual, primeira mansidão, segunda, que chora por causa dos seus pecados, e em terceiro lugar, meus irmãos, são aqueles que são mansos pela providência de Deus. Não murmuram, não reclamam, não se maldizem por causa das circunstâncias ruins que às vezes se encontram. Um exemplo de mansidão aqui que nós podemos usar do Antigo Testamento é de José. José foi vendido pelos seus irmãos. José foi injustiçado na casa de Potifar. José também foi esquecido ali na prisão ali do Egito, mas em momento nenhum ele se maldisse, ele se reclamou, ele amaldiçoou a Deus ou questionou a Deus. Não, pelo contrário, José aceitou do princípio ao fim toda a providência divina, por mais dura e difícil que tivesse sido e que foi, mas José era manso. Nós também, meus irmãos, podemos pensar em mansidão que Jesus está falando aqui, no sentido de abençoar aqueles que nos maldizem, de orar por aqueles que nos caluniam. Mansidão aqui representa, significa, simboliza, ter também o poder de fazer o mal a alguma pessoa, a capacidade de fazer alguma coisa contra outra pessoa que é inferior, seja no tamanho, na força ou no poder político, econômico, seja lá qual for, mas essa pessoa, ela é mansa, ela é tranquila, ela é calma com os homens, ela é paciente, ela é bondosa e misericordiosa. Mansidão aqui é pagar o mal com o bem, é orar pelos que nos perseguem. Meus irmãos, mansidão aqui é o que Jesus disse em Mateus capítulo 11. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Jesus tinha poder, irmãos, de fulminar todos os seus adversários. E ele disse isso a Pedro: eu poderia rogar ao Pai. Mas Jesus sempre foi manso, calmo e sereno. Mesmo diante de seus acusadores, mesmo diante de seus algozes, Jesus foi manso. Então, isso, meus irmãos, nos revela e nos ensina, em primeiro lugar, que se nós reconhecermos a nossa pobreza espiritual, se nós reconhecermos e chorarmos por causa dos nossos pecados, nós seremos mansos de coração. Seremos muito mais pacientes, longânimos, muito mais misericordiosos com os homens e aceitando a providência de Deus, por mais difícil que seja, sendo mansos de coração. É isso o que essa bem-aventurança nos ensina. Que Deus abençoe a todos em nome de Cristo Jesus.